Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Quero aqui desde já agradecer ao Senhor por ter nos abençoado com estas maravilhas de bênção, de graça, de paz. E agradecer ao Senhor porque Ele criou o planeta Terra e aqui nós estamos. Então, somos gratos ao Senhor por estas maravilhas. E trazendo hoje a mensagem do dia, que tem como título a criação do céu e da terra e de tudo que nele contém. Então criou Deus os céus e a terra para que nós vivêssemos com alegria, com paz. E diz a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, ervas que dê sementes, árvores e frutos, que dê muitos frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares para alumiar a terra, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então Deus criou o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas para iluminar a noite. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E
foi a tarde e a manhã, no dia quinto. Então Deus criou outros seres, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os répteis, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e a dominai, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, e de árvore que dá semente, servirão para mantimentos, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, no dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua boa obra. Deus te envia. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, o Senhor criou os céus e a terra e nos deu uma ordem. Ali o texto fala que ele deu ordem a Adão para que ele cuidasse de tudo e ordenou que ele crescesse, multiplicasse e enchesse a terra. Mais à frente, o Senhor ali faz com que Adão adormeça, tira da sua costela forma a mulher, a sua imagem e semelhança de Deus, que nos criou macho e fêmea. Assim Deus nos criou. E por isso nós agradecemos a Deus, porque Ele formou todas as coisas, formou este casal, Adão e Eva, e hoje nós somos fruto dessa ordenança que o Senhor deu a Adão e Eva. Nós glorificamos o nome santo do Senhor Deus, porque Ele